Os mongóis são vistos como parte do leste asiático por causa de sua localização geográfica. Porém, tanto a história quanto a genética mostram que eles têm características muito diferentes dos chineses, coreanos e japoneses. Uma ideia bem comum é que Genghis Khan, o famoso líder mongol, teria influenciado geneticamente toda a região. Mas isso não é tão verdade. Historicamente, os mongóis e esses outros povos estavam quase sempre em conflito. Genghis Khan e seus sucessores expandiram o Império Mongol conquistando territórios que incluíam a China e outras áreas. Mas isso não levou a uma grande mistura genética entre os mongóis e os povos do leste asiático. Enquanto os chineses, coreanos e japoneses são predominantemente de origem leste-eurasiana, os mongóis possuem uma composição genética mais variada. Isso os coloca em uma posição única dentro da Ásia, conectando-os tanto às culturas nômades quanto às tradições locais das estepes. Ou seja, mesmo que estejam localizados no leste asiático, sua história e origem os diferenciam muito de seus vizinhos. Os mongóis possuem uma ancestralidade bastante única. Estima-se que entre 12% e 15% do DNA deles venha de populações oeste-eurasianas. Isso significa que eles herdaram parte de seus genes de antigos nômades indo-europeus e também de tribos turcas que habitavam as regiões vizinhas. Essa mistura ocorreu por causa da natureza nômade dos mongóis, que os colocou em contato constante com outras populações das estepes da Ásia Central. Ao mesmo tempo, os mongóis também têm raízes nas regiões do Lago Baikal e do rio Amur. Os primeiros habitantes dessas áreas eram caçadores e viviam em um estilo de vida nômade, movendo-se conforme a disponibilidade de recursos. Essa origem os difere muito com a dos povos do leste asiático, como os chineses, que descendem de agricultores sedentários do Vale do Rio Amarelo. Essa mistura de diferentes influências ajuda a explicar por que os mongóis possuem traços genéticos que os ligam à Ásia Central mais do que aos povos do leste asiático. A combinação de um estilo de vida nômade e o contato com outros grupos ao longo dos séculos criou uma identidade genética única para os mongóis. Isso os distingue claramente de seus vizinhos e reforça sua conexão histórica e cultural com as regiões das estepes. Os povos do leste asiático, como chineses, coreanos e japoneses, compartilham uma origem genética predominantemente leste-eurasiana. Isso significa que a maior parte de seu DNA vem de populações que habitaram a região ao longo de milênios. Esses grupos descendem de agricultores sedentários que viveram no Vale do Rio Amarelo e outras regiões de clima favorável para a agricultura. A transição para uma vida baseada na agricultura permitiu que essas populações se estabelecessem em vilas e cidades, criando estruturas sociais mais complexas e comunidades densamente povoadas. Isso não só influenciou o desenvolvimento cultural, mas também formou sua composição genética ao longo do tempo, diferenciando-os de povos nômades. Apesar das semelhanças genéticas entre chineses, coreanos e os japoneses, existem pequenas diferenças que refletem as histórias únicas de cada região. Por exemplo, os japoneses possuem influências dos povos Jomon, que viviam nas ilhas do Japão antes da chegada dos agricultores vindos do continente. Os mongóis e os povos do leste asiático também se diferenciam em termos culturais e históricos. Os mongóis eram nômades, o que significa que sua vida girava em torno da criação de gado e da busca por pastagens. Esse estilo de vida levou a uma organização social mais flexível, com foco na mobilidade e na adaptação. Eles também dependiam muito da colaboração entre tribos para sobreviver em ambientes desafiadores. Por outro lado, os povos do leste asiático, como os chineses, desenvolveram uma cultura baseada na agricultura sedentária. O cultivo do arroz levou ao estabelecimento de comunidades permanentes e à construção de grandes centros urbanos. Isso também contribuiu para o desenvolvimento de estruturas políticas mais centralizadas e hierárquicas. Essas diferenças culturais também influenciaram suas relações históricas. Enquanto os mongóis eram conhecidos por suas conquistas e pelo império que estabeleceram, os povos do leste asiático estavam mais focados em consolidar suas civilizações e proteger suas fronteiras. Isso resultou em uma clara separação entre os dois grupos. Os mongóis sempre tiveram relações dinâmicas com os povos vizinhos. Durante séculos, eles interagiram com tribos turcas, povos da Sibéria e até mesmo com comunidades sedentárias do leste asiático. Essas interações variaram entre comércio, alianças estratégicas e conflitos. As tribos turcas tiveram uma influência significativa na cultura e na genética dos mongóis, já que ambos compartilhavam um estilo de vida nômade e se misturavam por meio de casamentos e alianças. O Império Mongol também desempenhou um papel importante na unificação temporária de várias culturas e territórios,
conectando a Ásia Central, o leste asiático e partes da Europa Oriental. Mas apesar dessas interações, os mongóis sempre mantiveram uma identidade própria, distinta dos povos com quem conviviam. Isso é evidente não só na sua cultura e língua, mas também na forma como estruturavam sua sociedade baseada em clãs e tribos. A identidade mongol está ligada à Ásia Central. As vastas estepes da região serviram como lar para inúmeras gerações de mongóis, formando sua cultura nômade e seu estilo de vida. Diferentemente dos povos do leste asiático, que se estabeleceram em sociedades agrícolas, os mongóis dependiam das pastagens abertas para sustentar seus rebanhos e sua sobrevivência. Essa ligação com a Ásia Central também é reforçada pela genética. Os mongóis compartilham traços genéticos com outros povos da região, como os kirguizes e cazaques, devido ao longo histórico de convivência e mistura. Além disso, as práticas culturais, como a música tradicional e a organização social baseada em clãs, refletem essa conexão profunda com as estepes da Ásia Central. Apesar de sua proximidade geográfica com o leste asiático, é a Ásia Central que define grande parte da identidade dos mongóis, tanto em termos históricos quanto culturais. Isso os torna únicos dentro do cenário asiático, destacando essa herança e legado. É assim que você consegue diferenciar os mongóis de outros povos da Ásia, e principalmente os do leste asiático. Comente qual foi a sua impressão sobre esse tema de vídeo. Quero ler sua opinião ou outras dúvidas sobre as populações da Ásia. E se você gosta desse tipo de conteúdo, vou deixar outro vídeo na sua tela sobre toda a origem da Ásia Oriental. Estarei te aguardando por lá.